Olá, meus queridos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa aula de história de hoje, né? Estão já preparadinhos, né? Com muita vontade e pra gente começar essa nossa interação, tá certo? Eu vou pedir então que vocês peguem o livro de história de vocês, olhem só, e que abram lá na página 34. Olhem só, hoje a gente vai abordar um assunto muito legal que é centros históricos. E eu particularmente gosto muito desse tema porque gosto de falar do meu Maranhão, do nosso Maranhão, né? E aqui na cidade de São Luís nós temos o centro histórico, né, que corresponde ao projeto Reviver. Eu acredito que todos vocês, se não todos, mas a grande maioria, já teve a oportunidade de conhecer o projeto Reviver, né, de visitar. E é sempre muito bom quando a gente tem um tempinho, né, para ir lá visitar o projeto Reviver. Então, para a gente iniciar, eu quero perguntar para vocês, o que são centros históricos? Alguém sabe aí me dizer o que são centros históricos? Então, gente, os centros históricos, eles são lugares, espaços, né, muito importantes para o mundo todo, tá? Eles guardam características muito especiais, né? E que informam sobre como viviam nossos antepassados, né? Oferecendo meios para que os estudiosos possam conhecer mais sobre a vida do povo passado, né? Além de que os centros históricos eles contêm uma riqueza assim cultural imensa, tá certo? Através dessas riquezas, desses acontecimentos, a gente pode conhecer antes de nós tudo o que aconteceu, não é mesmo? Olhem só, e o nosso país, o Brasil, nós temos que considerar, nós temos que nos considerarmos assim privilegiados, porque o nosso país, ele tem hoje cerca de 14 centros históricos espalhados, né, pelos estados. E por isso nós somos privilegiados por ter essa obra cultural no nosso país, né? E os centros históricos, eles são reconhecidos mundialmente e tombados como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, né? A Unesco, gente, é a sigla que significa Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, tá bom? Eu tenho a honra agora de apresentar para vocês esses 14 centros históricos que nós temos incluídos aí no nosso Brasil, tá certo? Nós vamos começar com o primeiro, que é Centro Histórico de Ouro Preto. Olhem só, como nosso tempo não é muito extenso, a gente vai apenas dizendo os nomes dos centros históricos e vai mostrando as fotos para vocês, tá bom? Então, aí está o primeiro. Depois, nós temos o Centro Histórico de Olinda, que fica em Pernambuco, certo? Depois, nós temos Ruínas de São Miguel das Missões, que nós vamos encontrar lá no Rio Grande do Sul. Nós temos Centro Histórico de Salvador, que fica lá na Bahia. Vão acompanhando com as fotos, tá bom? Nós temos também Santuário do Bom Jesus de Matozinho, que fica lá em Minas Gerais. Nós temos ainda Brasília, né? Distrito Federal. Vamos ver o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, aqui pertinho de nós, né? Vamos lá para Centro Histórico de São Luís do Maranhão, que é o nosso, né, projeto Reviver. Lá é muito legal, já falei para vocês e eu sei que vocês conhecem. Nós temos Centro Histórico de Diamantina, que fica em Minas Gerais. Temos ainda o Centro Histórico de Goiás. Temos Praça de São Francisco, que fica em Sergipe. Temos as Paisagens Cariocas, que ficam lá no Rio de Janeiro, né, gente?
Nós temos a praça, o conjunto moderno da Pampulha, que fica em Minas Gerais. E nós temos o Cais do Valongo, que fica no Rio de Janeiro. Então, esses 14 centros históricos que eu citei agora para vocês, eles estão distribuídos em alguns dos nossos estados e somos privilegiados por termos esse conjunto tão importante, não só para nós aqui no Maranhão, não só para o povo de cada estado específico onde tem um centro histórico, mas como nós já vimos, né, esses centros históricos, eles têm importância imensurável, assim, para o mundo inteiro, tá certo, gente? Olha só, agora eu vou pedir que vocês, depois, né, de assistirem esse vídeo, observarem bastante sobre o que nós falamos, né, que vocês continuem lá na página 35, nós temos uma atividade, ela vai ser feita agora, tá certo? E eu espero que vocês façam com carinho, com cuidado, com atenção, tá bom, gente? E logo mais a gente volta para dar continuidade com a nossa aula e a correção dessas atividades da página 35, tá bom? Beijos para vocês, até daqui a pouco.